história começou quando eu tinha 15 anos, sou da Paraíba, comecei a jogar lá, fui pro Campeonato Brasileiro, fui visto pelo time de São Paulo aqui da Metodista e felizmente eles me chamaram para poder participar da equipe. Estou muito feliz com minha caminhada. Eu comecei com 13 anos a praticar o esporte, aí eu tive uma sequência de uns 6 anos treinando praticamente em uma escola fechada. Tipo, o pessoal fala que Cuba é regime fechado, mas não é. No esporte é uma coisa bem organizada. Estou aqui há 7 anos já. Eu comecei com 15 anos, né? Eu fiz uma peneira na Metodista e nem tinha pretensão de ir para o time de competição, porque eu não tinha noção nenhuma do handball, jogava na escola, então é muito diferente. Passei na peneira, fui para o esporte de competição logo de cara, não sabia nada, já fui para competição e eu fiquei 1 ano lá. E foi difícil, assim, porque eu não sabia nada, todo mundo já estava 4 anos jogando, era meu primeiro ano de handball, não tinha noção nenhuma, tive que aprender a fazer um passe na recepção com 15 anos. E foi meio complicado no começo. Mas isso, por mais que eu estivesse pensando em desistir, só me deu mais força para continuar. E hoje o handebol, assim, já cresceu bastante, mas eu acho que tinha que crescer bem mais, porque a gente treina como todo esse cara que treina qualquer esporte, treina todo dia. E eu acho que devia ser mais remunerado. Tem apoio que é o Bolsa Atleta, assim, para alguns atletas, mas para você adquirir esse Bolsa Atleta você tem que ser campeão brasileiro, tem que fazer várias coisas que é bastante difícil, mas eu acho que devia ter bem mais apoio que tem. Com respeito à minha situação anterior, eu acho muito boa. Estou ajudando meus pais, estou sentindo feliz, só que acho que poderia ser melhor na área de handebol. Tem vários esportes já, como basquete, futebol, vôlei. Eles têm uma série de regalias que não são regalias. O atleta de handebol, ele não se retira, sabe? Deixa as quadras, mas ele não vai ter uma condição econômica boa. Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que fazer outra coisa para conseguir ter uma aposentadoria no final das contas. A gente acho que primeiro precisa entrar por esse caminho de buscar patrocinadores, buscar outras coisas que beneficiem um atleta de handebol, assinar contrato, cláusulas no contrato, 13º, uma série de coisas. A gente na categoria de base não foi sempre assim, né? A gente já teve um pouco mais de estrutura, mas ultimamente está bem precária a situação. Vamos fazer pela quadra, a gente sempre teve esses problemas com a telha, dia de chuva a gente não treina, porque molha toda a quadra, tem goteira. Teve um treino que a menina estava chovendo, a menina escorregou, bateu a cabeça no chão, desmaiou. Então é as condições que a gente infelizmente não tem uma estrutura aqui. Sem contar que a gente vem porque a gente gosta mesmo, porque ninguém paga nada pra gente. A gente tem nosso uniforme, é o mesmo desde muito tempo atrás, a gente leva pra casa, rasgou, a gente costura, se acontecer alguma coisa é nossa responsabilidade, entendeu? A gente não ganha nada aqui, nem condução, nem nada. Vocês podem ver que a nossa começa pela quadra, né? A quadra está interditada, nós tivemos um problema aqui com o telhado e a gente já está umas 2, 3 semanas aí sem poder treinar. A base realmente é muito complicada de se trabalhar no handball. Não tem investimento, a gente não tem investimento adequado. E o investimento aí a gente não está falando só da modalidade de handball, mas a base do esporte é uma estrutura muito simples, a gente não dispõe de muito equipamento, de muita aparelhagem. Eu fui obrigado a desenvolver uma metodologia de trabalho em cima do que a gente tem disponível, né? E graças a Deus esses 4 anos vem dando bastante certo, não só aqui, mas nas outras modalidades também. O handball é o esporte escolar que infelizmente não deu muito certo por uma questão de falta de investimento mesmo, de falta de estrutura, né? A gente tem atletas de ponta no handball que ganham salários assim ridículos, a gente pode até dizer, né? Deveria ter uma ajuda, já que o esporte, além de ser um dos esportes mais praticados no Brasil, acho que deveria ser ajudado por os caras assim, de lá de cima, entendeu?
Eu acho que isso seria uma boa opção para o handebol crescer o salário do atleta e crescer os benefícios do atleta de handebol. Acho que a minha maior dificuldade hoje assim foi para vir para cá. Eu acho que foi a iniciação, né? Porque na minha cidade assim não tem um bom começo de esporte e tal. Então é bem difícil assim para você conseguir se dar bem no esporte lá, mas graças a Deus eu consegui. Estou aqui, participei esse ano, no ano 2013, no mês de agosto do Mundial Juvenil, que foi realizado em Budapeste, e estou muito feliz, né? É difícil você achar um time que receba, hoje em dia, as categorias de base. Pelo que eu sei, assim, na categoria de base, por exemplo, em Guarulhos e tal, é que esse ano foi um ano difícil para todos os times, porque mudou muita prefeitura, como no passado teve eleição, mudou a prefeitura, então tem toda uma mudança de planos, tem tudo diferente, então esse ano foi difícil para todo mundo. No nosso país, o único esporte que é visado é o futebol, querendo ou não. A gente tem um exemplo aqui em Diadema, principalmente porque tem o Água Santa, que eles têm tudo. A gente não tem uma quadra para treinar e eles têm um campo, eles ganham uniforme, eles ganham comida, eles ganham dinheiro, isso é profissional. Você pode ver ali treinando, não sei se vocês filmaram e tal, mas treinando só tem cadete, só tem infantil. Por quê? Porque o adulto precisa trabalhar. Então elas vêm quando? Quando dá, quando tem uma brechinha e tal. No governo, eles não dão esse incentivo, na verdade, assim, eles só reconhecem a gente quando a gente ganha. Eu já passei em situação em São Bernardo que o prefeito nunca foi nem no baitão, nem no lugar que a gente treinava pra ver nada. E num dia a gente ganhou um campeonato e ele fez uma politicagem lá, né, no gabinete dele. Então, na verdade, eu acho que o governo ele só tem olhos na visão do esporte, uma coisa que vem mais rápido, que é o futebol. O handebol você tem que plantar, você vai colher daqui a uns 10, 20 anos, sendo otimista. Falta de política pública mesmo para o esporte de modo geral aqui no país. O esporte do Brasil é o futebol. Então quando a gente pensa em esporte profissional, a gente já liga direto no futebol. O resto é teoricamente amador, né? Porque realmente falta política pública definida. A gente não tem, aqui na cidade, por exemplo, a gente está começando agora, depois de muito tempo, começando agora a definir uma política pública voltada para a competição. A gente tem uma perspectiva de nos próximos 3 anos ter uma melhora significativa. E assim, não se tem o investimento que tem na Europa, por exemplo, que tem um campeonato organizado, tem um calendário voltado para isso, né? Então as equipes começam o ano sabendo quais jogos vão disputar, o que vai jogar, os atletas têm bons contratos, têm bons salários, então a preocupação nossa não é nem voltar para a formação voltada para o alto rendimento. O que a gente sempre fala para os atletas? Que eles têm que jogar handebol, eles têm que se formar atletas e têm que usar o handebol para poder conseguir uma vaga numa boa escola, conseguir uma bolsa numa boa faculdade, para que ele se forme adequadamente. Então a gente sempre pensa na formação dele pessoal primeiro, como pessoa, como cidadão, se conseguir se formar como atleta e seguir carreira ou seguir numa equipe de ponta, melhor ainda, acaba sendo um bônus, né, para eles, na verdade. E é isso, né, a gente tem que matar um leão por dia para conseguir fazer o que a gente gosta.